Com vocês, meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, hoje nós vamos resolver o PET 1, semana 2 de língua portuguesa do 7º ano. Mas antes disso, é rapidinho, solta a vinheta! Meu caro estudante, antes de iniciarmos aí a resolução do PET, eu gostaria de falar com vocês sobre dois assuntos, assim, 3 minutinhos nós resolveremos, tá? Um deles é a carta de reclamação e o outro é o abaixo-assinado. Ambos são gêneros textuais, tudo bem? O que eu preciso ter em mente quando vou fazer uma carta reclamação? Primeira coisa que você tem que pensar, quem é o responsável por aquela reclamação que você vai fazer, né? Então eu tenho que pensar no meu destinatário. Esse destinatário, ele tem o poder para resolver e solucionar o meu problema? Né, os meus problemas, talvez, né? Talvez seja aí mais de um. Se sim, você já está no caminho certo, tudo bem? Quando nós pensamos no gênero textual carta de reclamação, vocês têm que ter em mente que ela advém, né? Ela tem a origem na carta. Então, tem várias características que são presentes na carta, que vai ter na carta de reclamação também. Mas aí, o que vai mudar? Basicamente, só o corpo do texto. Tá bom? Então, a primeira coisa que ela vai apresentar, um local, né? E uma data. Depois que apresentar essas duas características, nós teremos um vocativo. O que é vocativo mesmo? Ah, professora, lembrei, é um chamamento, uma interpelação, né? Se eu falar, oh, meu Deus, quanto calor, por exemplo. Quando eu digo, oh, meu Deus, né? O meu Deus é o meu vocativo porque é quem eu estou chamando ou interpelando. Tudo bem? Resolvido. Depois que eu tenho o vocativo, eu vou ter o corpo do texto. Aí sim vai mudar completamente, né, o gênero carta, reclamação, para o gênero apenas carta, tá? Aí nós vamos expor qual é o problema, o que aconteceu, quando, como, por que aconteceu, a fim de resolver o seu problema, né? Outra característica muito comum nesse texto é a exigência. Normalmente, quando você faz uma carta de reclamação, você está objetivando uma exigência com aquela carta. Tudo bem? Beleza. Essa carta vai ter um remetente, né? Quem vai emitir a carta. Vai ter também o destinatário, ou seja, para quem aquela carta foi enviada. Depois, nós vamos ter uma despedida e uma assinatura. Tudo bem? Até aí, tranquilinho? Ok, e o abaixo-assinado? Bom, galera, nós vivemos em uma democracia, né? Nós temos que exercer o nosso direito de reclamar, de pensar, né? De exigir aquilo que nos convém, tá? Normalmente baseado em alguma lei, em algum propósito, e não vai mudar assim tanto da carta de reclamação não, né? Lógico que são objetivos totalmente diferentes, mas a estrutura do corpo vai ser parecida. O que eu quero com o abaixo-assinado? O objetivo, né, no abaixo-assinado é interpelar por alguma causa, tá bom? E o que eu preciso? Eu vou precisar de um vocativo, eu vou precisar do corpo de texto, né, explicando o porquê, o motivo de eu estar fazendo aquele pedido, e por final, local, data e assinatura. Fechou? Deu para entender pelo menos, mais ou menos, como que funciona esses dois textos? Bom, entendido assim, né, razoavelmente essas questões, nós vamos partir aqui para as atividades do PET de vocês. Essa atividade, faremos uma leitura de uma carta de reclamação, tá? Um texto aí tranquilinho, rapidinho nós mataremos as questões. Acompanhe aí comigo em tela. Leia a carta abaixo para responder as questões de 1 a 3. A carta é fictícia, mas a situação é extremamente comum no dia a dia. Remetente, João da Silva. Rua dos Joaquins, número 1, bairro JJ. Aí o CEP tá zerado, né? 000, Campinas do Sul. Destinatário, Compurtele Limitada, Rua do Equívoco, número 2. Aí o CEP, né? 000 aí. Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2009. Observa aí, né,
quais são as características apresentadas no texto, para ver se encaixa ou não em um gênero textual carta de reclamação. Assunto: computador entregue com estragos aparentes. Exímios senhores, no dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento situado na Rua do Equívoco, número 2, a fim de comprar um computador. Após escolher um modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador solicitado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que ele emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faz justo ao valor pago. Entretanto, até a presente data, continuou à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por esse motivo, demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva. Anexos, fotocópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega. Deu para entender o texto, né? O consumidor aí teve um problema com o computador que ele comprou e fez uma carta de reclamação para informar aí ao responsável da empresa sobre o produto entregue, tá bom? Vamos para as atividades? Acompanha comigo em tela atividade 1. Para compreendermos a carta de João da Silva, precisamos identificar o contexto que o levou a escrever a empresa Computerre Limitada. Que contexto é esse? E o que é contexto mesmo, professor? Assim, só para a gente começar a nossa conversa. Então, contexto é a situação, né, o problema que gerou aquela carta de reclamação. Acompanha comigo aí a resposta. João comprou um computador no dia 5/2, recebeu o aparelho no dia 10/2 com defeito. Sendo assim, fez a carta para reclamar sobre o produto para a empresa, exercendo seus direitos. Ou seja, qual que foi o contexto? O contexto foi que ele precisou de um computador, foi até a loja, né, Computerre Limitada, achou um produto que agradava, que atendia às suas necessidades, pagou a taxa, pagou o produto e quando recebeu não foi aquilo que ele tinha pago. Esse é o contexto aí da reclamação. Vamos para a atividade 2. Que função o primeiro parágrafo desempenha em relação à estrutura da carta? Por que um parágrafo como esse é importante em uma carta desse tipo? Bom, o remetente, no primeiro parágrafo, explica de forma resumida o contexto que servirá como base para formular a reclamação. O primeiro parágrafo é essencial para o destinatário entender do que se trata o conteúdo apresentado inicialmente. Enfim, resumindo, o primeiro parágrafo é que o destinatário vai saber, né, do que se trata, qual que é a reclamação, o que foi ocorrido, né, com o produto ou algo do tipo. Tranquilo? Número 3. O que aconteceu com o produto comprado? O que o consumidor deverá fazer caso não seja atendido? Foi entregue um computador apresentando defeitos. Ele fala lá, né, que deu 8 apitos e não funcionou mais. No dia 10/8, foi o dia que chegou a mercadoria. Além disso, até a data 29/2, ainda não tinha sido entregue um novo produto sem defeito, né? O que gerou aí a indignação no consumidor, ele sentiu-se lesado, com falta de respeito e teve o quê? Prejuízos no dia a dia dele, né? E o que pode ser feito se não for atendido? Caso não envie o aparelho, o consumidor irá anular a compra e solicitar o ressarcimento do valor pago. Ah, professora, pode? Pode. O direito do consumidor vem falar isso daí pra gente, tá? Se você pagou por um bem, ele tem que estar funcionando, né? Por um produto ou por uma mercadoria, é necessário que ele esteja funcionando. E você pagou um valor e não está funcionando, você tem direito a ressarcimento do dinheiro. Tudo bem?
4. Podemos afirmar que o texto lido é uma carta de reclamação? Por quê? Transcreva dos textos as expressões que demonstram as características desse tipo de carta. Lógico, né? Até mesmo porque a abertura da atividade já fala que é uma carta de reclamação para vocês. Mas o mais interessante, o mais importante aí, é você pegar qualquer gênero que esteja em sociedade, que circule em sociedade, e entenda quais são as suas finalidades, quais são as suas características, por que o autor, a redigir aquele texto, escolheu um tipo textual ou um gênero textual em detrimento de outro, tá? É para isso que nós estamos aqui hoje. Então vamos ao gabarito aí, né? Sim, por vários motivos. Primeiro que eu posso citar aí para vocês, o contexto do texto. Reclamação de um produto com defeito, ou seja, já é uma carta de reclamação porque ele já inicia ali o primeiro parágrafo falando do defeito do computador. Segundo, a estrutura do gênero carta, ele obedece, lembra que eu falei para vocês? Vai vir um local, data, vocativo, destinatário, remetente, corpo do texto, despedida e assinatura. Basicamente, a estrutura da carta. Combinado? Terceiro, utilização de uma linguagem própria a esse gênero. A forma que ele explica, né, datando, colocando ali os anexos dos valores pagos, né? Tudo direitinho para ficar claro, numa linguagem concisa, argumentativa até, para o seu destinatário o motivo daquela carta. E quarto aí, exigência sobre um novo produto. É uma característica forte aí da carta de reclamação, tá? Porque ele não vai reclamar por reclamar. Ele vai reclamar para exigir ou o ressarcimento de um bem, ou ressarcir os seus direitos, ou reaver os seus direitos, ok? Então tá. E quais são essas expressões? Eu coloquei aqui duas. Você colocou diferente? Achou outra coisa lá no texto? Comenta aqui, por gentileza. Está causando transtornos no meu cotidiano, foi a primeira expressão, né? E demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue em até 3 dias. Ou seja, o motivo dele ter escrito essa carta foi porque está dando transtorno. E o que ele quer, o que ele reclama, o que ele pede, exige aí na carta? Que entregue o mesmo modelo, né, o mesmo computador da mesma marca, do mesmo modelo, em até 3 dias. Ou seja, ele cansou de esperar, né? Mais do que certo. 5. Leia o trecho de um abaixo-assinado. Abaixo-assinado é para quê, gente? Para a gente exercer a nossa democracia, não é isso? O direito de exigir, de requerer alguma coisa. Não revogue a reserva do Tatu Bola. O Tatu Bola está há mais de 10 anos na lista de extinção e, por enquanto, pouco foi feito para evitar o seu desaparecimento. Assinado, desculpa aí, a gente ficou um pouco embolado, assinado pela manutenção do Parque do Tatu Bola. Em alguns gêneros textuais, como abaixo-assinado, é comum os verbos no imperativo. Ai, professora, o que é verbo no imperativo? Então, verbos que demandam, né? Ordem, conselho, pedido, súplicas, ok? Muito comum em propaganda, texto publicitário de uma forma geral. Nesse texto, esse modo verbal foi empregado para A. Criticar a extinção do Tatu Bola? Claro que não. Criticar? Não, pelo contrário, né? Opinar sobre a falta de interesse da comunidade em preservar o Tatu Bola? Ele opinou aí, deu algum ponto de vista, algum achismo dele, né, da pessoa dele, do que ele pensava a respeito da preservação ou da extinção do Tatu Bola? Não, ele não opinou. C. Pedir à população para aderir à causa e assinar o abaixo-assinado? Com certeza. Essa aí é o nosso gabarito. Letra C. Mostrar solidariedade com a extinção do Tatu Bola? Aí não, né? Aí é justamente o oposto. Ser solidário à extinção, se fosse ser solidário ao Tatu Bola, talvez, né? Mas aí, ser solidário com a extinção do Tatu Bola? De jeito nenhum, tá bom? Gente, então, essas foram as atividades, né,
da semana 2 aí do PET do 7º ano, PET 1. Eu espero vocês na semana 3. Curte, inscreva-se, compartilha, envia para aquele amigo que está passando por uma dificuldade nessa pandemia, né? Para resolver as questões, sem as aulas presenciais. Obrigada por você que me assistiu até aqui. Um beijo e até logo.